Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre a obesidade. Por que a obesidade aumentou tanto após a pandemia aqui no Brasil? A gente sabe que a obesidade já é um problema mundial há muito tempo, né? Vem se discutindo diversas estratégias para que aumente a prática regular de atividade física, melhore a alimentação da população e reduza o máximo da obesidade. Porque a gente sabe que a obesidade está diretamente ligada a 75% das causas de outras mortes. Então a gente sabe que um obeso ele tem 75% mais chances de morrer por um evento cardiovascular ou por outras doenças do que uma pessoa que tem uma saúde em perfeito estado, né? Então a obesidade ela sempre vai ser combatida, estudada, né? E tem que ter intervenções sobre ela porque ela é um problema de saúde pública. O que aconteceu? Veio uma pandemia do coronavírus, né? E uma das medidas para contenção da disseminação desse vírus foi o lockdown, né? Adotado pelos governos, enfim. Uma dessas medidas foi o lockdown. Isso houve uma restrição muito importante do ir e vir e das atividades práticas das pessoas, né? Então essas atividades ficaram restritas ao que os governos consideravam essenciais. Isso impactou nos hábitos das pessoas, de uma forma geral. Então, isso, com a mudança desses hábitos, ou a piora desses hábitos, houve um aumento significativo da obesidade. Então, houve um estudo pela Diet Health Under Covid, e o Brasil lidera o ranking de piora da obesidade. A gente viu que houve um aumento importante, um aumento significativo do número de pessoas obesas e do agravamento, né, dessa obesidade nas pessoas que já tinham um sobrepeso, em média aí um ganho de 6,5 kg nesses últimos 2 anos, e também um aumento muito exponencial de outros hábitos, de outras práticas que impactam diretamente nisso. Então a gente houve um consumo maior de álcool, a gente sabe que o consumo de álcool do brasileiro aumentou em 18%, a gente sabe que os fumantes aumentaram praticamente em torno de 20% a quantidade de cigarros que eles já fumavam. A gente sabe que houve um aumento exponencial do sedentarismo e a gente sabe também que houve um aumento significativo e talvez este seja o mais impactante em todos esses outros aspectos que a gente falou aqui agora, que foi 40% do aumento dos transtornos de depressão e ansiedade. Todos esses fatores impactam diretamente no aumento da obesidade e na piora dos quadros das pessoas que já tinham algum sobrepeso também. Então, agora, se já era um problema de saúde pública, ele tem que ser um problema de intervenção rápida. Então, a gente tem que pensar que o lockdown, segundo o governo, né, segundo as autoridades, ele serviria para algumas coisas e para conter a disseminação do vírus, mas essas já são algumas da gente ver depois, que já está aparecendo, né? Então a gente sabe que a obesidade houve uma piora importante, o Brasil tem liderado esse ranking, né? Uma forma negativa, mas tem liderado esse ranking. Então a gente precisa discutir esse assunto um pouquinho mais a fundo para entender por que os hábitos do brasileiro mudaram tanto, né? E por que houve esse impacto significativo. Algumas coisas que foi vista nesse estudo foi que houve um aumento importante do sedentarismo. As pessoas deixaram de praticar atividade física, ou porque não puderam frequentar academias, ou os clubes, os lugares onde praticavam, os parques, né? Ou porque não conseguiram adaptar isso no seu dia a dia. Então, houve uma redução importante da prática de atividade física. Isso impacta completamente, diretamente na obesidade. Com às vezes o home office, essa não conseguir ir e vir, as outras formas de entretenimento, cinema, teatro, shops, tudo fechado, todas as pessoas começaram a assistir mais tempo de TV. Então as pessoas ficavam mais à frente da TV com menos movimento, então elas ficavam mais ociosas, né? Uma outra coisa que impactou diretamente, além do aumento do consumo de álcool, aumento do consumo do cigarro, houve um aumento muito importante dos alimentos ultraprocessados,
Como as pessoas ficaram mais em casa, elas tinham mais atividades em casa, elas começaram a pedir mais comida de fora, comer comidas mais fáceis, mais processadas, até por essa dificuldade de ir e vir e às vezes ter uma alimentação mais balanceada, uma alimentação mais saudável. Houve uma diminuição importante, tanto na venda, né, no consumo de frutas, verduras e legumes. Todos esses fatores foram ligados a esse aumento da obesidade. E, infelizmente, o que mais apareceu nesse período foram algumas promessas, falsas promessas de emagrecimento rápido, de dietas dietas da moda, que geralmente são muito restritivas e elas não se adaptam a qualquer organismo, a qualquer pessoa. Então, o que a gente orienta? Muitas vezes uma dieta feita muito rapidamente ou de uma forma muito restritiva, ela pode te gerar um déficit, né, calórico mesmo, e você acabar emagrecendo nesse primeiro momento, mas ela não é viável a longo prazo. Isso fica impossível de sustentação metabólico-nutricional. Então, você vai precisar de ajuda para manutenção, né, e para fazer isso de uma forma saudável. Então, a gente tem uma tríade, gente, que não tem muito de onde fugir, que é a dieta, uma restrição calórica, uma melhora da qualidade da alimentação, atividade física que tem que ser feita em qualquer momento, né? Seja ele só pensando no peso, no emagrecimento, até na qualidade de vida, no impacto disso a longo prazo, e também as mudanças comportamentais, né? A gente tem que ter estratégias de comportamento para tirar os gatilhos, né, dos excessos da alimentação. Então, isso tudo assim a gente pode discutir depois com mais tranquilidade, né? Mas o recadinho que eu quero deixar aqui para vocês é que lógico que a pandemia, o lockdown, ela vai trazer inúmeras outras alterações e consequências para a nossa saúde. Então a gente precisa se cuidar, tá? Então esse confinamento a longo prazo, houve uma mudança de hábitos e hoje esses números já aparecem. Eu acredito que, como eu falei aqui para vocês, eles aparecem até de uma forma muito agressiva dessa mudança comportamental, da gente ver o aumento do consumo do álcool, o aumento do aparecimento de doenças mentais. Então a gente precisa se cuidar, tá? Agora que a gente já tá aumentando a circulação, já tá todo mundo podendo sair, vamos pensar em cuidar, em ter uma melhor qualidade de vida e ter uma avaliação médica adequada, tá? Se cuide, porque você é o seu melhor instrumento de vida.